Olá, pessoal, muito boa noite. Como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre essa área maravilhosa que vocês sabem o quanto eu amo, né? O que eu escolhi. Não existe para mim dentro do direito condominial essa história de que eu me esbarrei, gostei e acabei fazendo, comecei a trabalhar. Não, foi uma escolha intencional e eu sempre defendo isso aqui do quanto o direito condominial ele é rentável e é uma área da advocacia pouco explorada, certo? Para quem não me conhece, eu já vou iniciar me apresentando. Meu nome é Caroline Pio, eu sou advogada condominialista, né? Tenho uma especialização na área condominial, tenho uma atuação hoje aqui de 6 anos na área, um pouquinho mais se a gente contar, né, antes da advocacia lá no estágio, porque eu já atuava com essa questão de incorporação, de construção civil e tal, mas, via de regra, dizem que a gente não pode contar essa parte, né? Senão já dá aí uns 10 anos atuando nessa parte de regularização de condomínio. Além disso, para quem não me conhece, também não me segue, não me acompanha, eu sou, né, advogada inscrita aqui, né, nos quadros da OAB Bahia, fui conselheira do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia por duas gestões consecutivas, fui vice-presidente da Comissão de Direito Condominial também daqui da OAB Bahia, sou hoje integrante da AMAD, que é a Associação Mineira de Direito Condominial e Direito Imobiliário, são as duas áreas, né? Estou atualmente na presidência da Comissão Nacional de Direito Condominial da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, é a associação particular, a maior associação particular voltada para advogados, né? O qual eu tenho orgulho de fazer parte. A gente consta aí hoje com 17 membros ativos por todo o Brasil, inclusive deixo o convite de vocês aqui já a participarem da aba, tá? Também sou diretora adjunta da ANACOM, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominial, representando o estado de Minas Gerais, certo? Falei um pouquinho sobre mim, esqueci de falar dos livros, né? Tenho 2 livros, o Manual da LGPD para Condomínios e o Show Inadimplência, onde eu falo sobre essa questão da cobrança da inadimplência para condomínios, porque eu defendo que realmente a cobrança da inadimplência, a entrada do advogado, né, para a advocacia, do jovem advogado, do advogado que está iniciando, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso aqui, certo? Eu entendo que o mercado da advocacia condominial está em constante crescimento, constante evolução, principalmente depois da pandemia do Covid-19, lá em 2019, né? Onde se começou esse boom, onde as pessoas começaram a olhar para condomínios com outros olhos e começaram a entender que realmente é muito mais do que cobrar a cota condominial em atraso, é muito mais do que essa assessoria fixa que você só ganha ali na cobrança da inadimplência. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre oportunidades pouco exploradas nessa advocacia condominial. Mas antes de começar, eu queria saber de vocês o estado de que vocês estão falando, de que cidade, alguns rostos eu já conheço aqui, mas eu quero saber de onde vocês são, eu quero saber com quem é que eu estou conversando. Então, me falem aqui a cidade de vocês para a gente saber onde é que essa aula está chegando hoje. Salvador, eu sei que tem gente do Mato Grosso que eu estou vendo ali, tem gente do Rio de Janeiro, né? Eu estou olhando aqui a carinha de vocês, eu estou conseguindo ver a carinha de vocês. Eu sei que hoje a gente está bem diversificado aqui. A Fernanda também do Rio, mais uma integrante do Rio de Janeiro, né? É isso, gente. O direito condominial, deixa eu falar uma curiosidade aqui antes de começar a aula, que é muito importante. O direito condominial dá a possibilidade da gente advogar, independente de onde a gente esteja, em todo o Brasil, inclusive você estando fora dele. Eu sou a prova viva disso, porque né, eu passei uma temporada morando 4 meses no México, e mesmo morando lá por 4 meses, eu segui com a minha advocacia condominial, segui com os meus clientes, prospectando novos clientes e dando assessoria para os que eu já tinha aqui no escritório. Então, tem essa leveza, essa flexibilidade, né, essa liberdade geográfica que o direito condominial traz para a gente. Por isso que eu sempre bato, que é realmente uma excelente área de atuação, certo? E por que a gente vai atuar com direito condominial, Carol? Sem mais delongas, porque eu quero trazer muito conteúdo para vocês. Olha, eu estou com a água, o café, a garganta está indo embora, mas eu vou entregar até ela parar. Aqui. Enquanto ela não parar, a gente vai seguir aqui conversando, trazendo bastante conteúdo. Eu quero trazer para vocês o porquê, né, que é importante
a gente trazer essa questão de se atuar com a advocacia condominial, né? O número de condomínios no Brasil, ele só cresce, e junto com isso a gente tem problemas jurídicos, a gente tem questões de vícios construtivos, de contratos, de locação, né? De LGPD, de compliance, questões trabalhistas em condomínios, que é pouquíssimo falado, mas muito importante, terceirização, obra, reforma. E com isso, com esse boom, né, das pessoas morando ou trabalhando em condomínios e passando mais tempo ali com aquela necessidade de convivência, o direito condominial só cresce. Além disso, a gente tem a questão de síndicos e administradores que estão cada dia mais sobrecarregados, né, eles precisam de assessoria jurídica, a gente tem pessoas cobrando desses profissionais, a gente tem a profissão síndico hoje, já está começando a se falar da profissão conselheiro, né? Como é que vai funcionar a questão do conselheiro profissional, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente já está começando a ouvir burburinhos sobre isso, né? A gente tem a questão da administradora, que por muitos anos cobrou de forma irregular as cotas condominiais em atraso, e hoje a gente tem grandes números de ações civis públicas que trazem a questão da ilegalidade dessa cobrança. A gente tem instituições, né, da OAB de todos os estados lutando por essa questão, e, de certa forma, hoje a gente está retomando um mercado que já pertencia aos advogados. Além disso, os próprios condôminos estão buscando mais esse suporte, porque as pessoas estão percebendo que é necessário se posicionar. As pessoas estão entendendo que hoje o direito condominial, o se morar em condomínio, é muito mais do que aquela questão antiga de família, é um negócio. A gente tem pessoas investindo em unidades, em condomínio, seja de casa, de apartamento, seja unidade residencial, seja unidade comercial, que é algo que eu sempre falo. Quando a gente fala em condomínio, as pessoas ainda estão focadas, porque todo mundo mora em condomínio. Não, gente, a gente tem que ter noção que também muita gente trabalha em condomínio. E aí que está uma das grandes assessorias jurídicas condominiais, pouquíssimos faladas e com poucos profissionais que são focados em oferecer serviços para esses condomínios comerciais, né? Então, a gente tem esse boom de mercado, a gente tem realmente muito serviço dentro do direito condominial, a gente tem pesquisas sobre esse crescimento, um crescimento exponencial, inclusive na região do Nordeste, que vem crescendo bastante, a quantidade de demandas, de cursos, de especializações, né, para síndicos, para conselheiros. A gente tem um estudo aí do censo, muito importante esse material, eu vou deixar lá no grupo de vocês do WhatsApp, tá bom? Vou disponibilizar ele para vocês, e ele tem o link de todas as reportagens aqui, que eu coloquei essas 5, que para mim são muito importantes para a gente entender de mercado, porque quando a gente trabalha com condomínio, embora a legislação seja extremamente importante, embora a gente saiba que é escassa quando a gente fala do condominial, a gente trabalha ainda muito com jurisprudência, com entendimento dos tribunais, é importante a gente ter o conhecimento do mercado condominial, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esses serviços, essas oportunidades. O que é que que eu vou falar com vocês, o que vocês vão começar a ofertar a partir de hoje para essas pessoas? Quais são os novos serviços, se você ainda não tem ainda advocacia condominial no seu escritório, que quando você conversar com alguém, você vai dizer que faz. O primeiro deles, se você ainda não faz, mas muito importante, é a questão, né, da consultoria jurídica preventiva para síndicos, né? Eu tenho batido muito desde o ano passado, já, da questão da assessoria preventiva. Com a criação do síndico profissional, eu percebo que cada dia mais esses profissionais precisam, sim, de uma assessoria fixa, não paga para o condomínio, que é voltada para o condomínio, mas voltada para aquele profissional, para os interesses daquele profissional. Um contrato totalmente diferente, voltado para questões de participações maiores em assembleias, auxílio na questão do edital, né, na prestação de contas, na previsão orçamentária, nos crimes, nas perseguições que podem ocorrer ali por parte de condôminos. Então, a gente tem, sim, hoje o mercado do síndico e da consultoria preventiva para o síndico. A gente tem hoje síndicos com 50, com 100 condomínios prestando assessoria, né?
que não tem ali um contrato, que muitas vezes ali tem uma ata de assembleia muito mal redigida, que coloca ali os limites daquele síndico, os direitos e deveres, a regularização. Então, sim, o primeiro mercado que eu preciso dizer para vocês, e ainda vou trazer mais pontos, que precisa de um olhar da advocacia condominial é a questão da assessoria jurídica para síndicos. Voltar a atuação de vocês, caso vocês queiram algo diferente, a ofertar esse serviço de consultoria, de assessoria fixa mensal, né, preventiva para os profissionais, para a sindicatura profissional, certo? Para além disso, além dessa assessoria fixa contínua, a gente tem a questão de consultoria, que vem crescendo bastante aqui no escritório, voltado para os conselheiros. Desde 2023, o finalzinho de 2023, a gente começou a receber decisões onde há responsabilidade solidária do conselho pelos atos do síndico. Então, a partir desse momento, os conselheiros passaram a ter um certo receio e a prestar atenção no que realmente assinam ali, principalmente o Conselho Fiscal. Então, a partir desse momento, a gente tem ali a oferta, né, o surgimento de uma nova demanda, que é a consultoria voltada para conselheiros. A gente precisa hoje de advogados condominialistas que conheçam dos riscos e da função do Conselho Fiscal e Consultivo, porque a gente tem ainda a questão de que muito advogado não sabe diferenciar esses dois tipos de conselho. Hoje, ainda preciso trazer aqui que não existe mais a obrigatoriedade quando não está na convenção, é apenas uma disposição, uma possibilidade de se ter o conselho fiscal. Acho extremamente importante, quando possível, que faça a assembleia de instauração, inclusive recomendo ter os dois conselhos, mas hoje, infelizmente, a gente não tem mais essa obrigatoriedade no Código Civil, tá bom? O terceiro ponto, que é extremamente importante, é a consultoria jurídica para condôminos, né? Aqui eu digo que realmente é a cereja do bolo do direito condominial. Enquanto eu vejo aqui 50, 100 advogados brigando para fazer assessoria jurídica para um condomínio, ofertando às vezes por meio salário mínimo, uma demanda extremamente cansativa, achando que vai lucrar apenas no êxito ali das ações de cobrança de inadimplência. Eu tenho outro mercado de condôminos que estão insatisfeitos com a gestão, insatisfeitos com questões com a construtora, tem a questão das brigas de vizinho, às vezes relacionadas a condomínio, que a gente traz aqui para a questão do direito condominial, sim. E eu vejo profissionais deixando para lá, não criando conteúdo, não criando artigo, não dando a devida importância para essa área tão importante que é a advocacia voltada para o condomínio. Hoje, inclusive, a depender do estado que você esteja, uma ação judicial, ela está a partir de R$ 5.000, uma ação, né? Então, a gente tem, sim, essa questão do serviço da assessoria para condôminos sendo, sim, extremamente, altamente rentável. E é altamente rentável por quê? Porque hoje, embora a gente tenha esse boom da profissão síndico, a gente tem síndicos extremamente competentes e qualificados no mercado, a gente tem síndicos imaturos, síndicos que não têm o devido conhecimento legal, e por esse motivo a gente tem condôminos que realmente têm razão no que busca ali contra o condomínio. Então, realmente, a consultoria jurídica para condôminos e a questão das ações judiciais, para quem gosta de sair do extrajudicial e atuar mais com o judicial, é realmente uma realidade, certo? A questão de se ofertar a consultoria e uma advocacia especializada voltada para condôminos. Outra questão pouquíssimo falada, mas muito importante também, é a questão do compliance dentro dos condomínios. O que é compliance? Essa palavra bonita em inglês. Nada mais é do que a conformidade. Está em conformidade, está de acordo com uma legislação. E o compliance dentro dos condomínios, ele vai passar por várias esferas, a depender do condomínio. A gente vai tratar da área ambiental, a gente tem a área trabalhista, a área civil, tributária, né? Então, a gente precisa, sim, trazer esse selo de compliance para o condomínio, estar em conformidade, vender um condomínio, principalmente quando você já faz essa assessoria fixa mensal, vender um condomínio que se vale a pena viver porque está de acordo com a legislação, certo? Além disso, a gente tem a questão, né, da adequação à LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela realmente existe.
ela realmente veio para ser aplicada dentro dos condomínios e é pouquíssimo falado. E os riscos a gente vai falar mais para frente, porque aqui está o grande cuidado que a gente precisa ter quando fala, né, de condomínios e LGPD, a quantidade de riscos com imagens, com dados, com gravações, com atas, com documentação, e as pessoas não sabem realmente lidar com essa documentação condominial. Temos a questão da cobrança da inadimplência, sim, que ainda é um serviço rentável, mas hoje você precisa saber cobrar. E a cobrança inicia desde o extrajudicial, com essa cobrança, né, da inadimplência, esse primeiro contato, essa negociação, que as pessoas não têm conhecimento, e a gente vai falar aqui também. E assessoria jurídica para obras e reformas, independente do porte do condomínio, pequeno, médio, grande, residencial, comercial, precisa fazer manutenção de fachada. E muitas vezes esses condomínios não têm uma assessoria fixa para poder organizar, né, essa contratação, dar todo um auxílio, toda essa assessoria. E para isso, a gente precisa ter esse produto no nosso escritório, que não é assessoria fixa, porque às vezes o condomínio não quer, não tem condições, não é prioridade naquele momento, mas a gente dizer que a gente faz serviços avulsos e mostrar para aquele síndico, para aquele conselho, para aquela diretoria que nosso escritório atua dessa forma também, faz com que a gente não feche portas do escritório. E é um dos erros que eu vejo dentro da advocacia condominial, quando as pessoas escolhem advogar para o condomínio, é querer empurrar para aquele condomínio uma questão da assessoria fixa. E o condomínio, muitas vezes pequeno, ainda não tem esse conhecimento da necessidade, né? E por falta desse conhecimento, de falta de entender a necessidade desse jurídico, você acaba ali perdendo a questão, né, acaba perdendo o cliente por não saber, de certa forma, negociar e lidar ali com o cliente, certo? E dando continuidade, trouxe um pouquinho aqui de base legal, mas todos nós somos advogados, todos nós já sabemos a questão do Código Civil. Não adianta a gente ficar lendo letra de lei, eu quero trazer a maior quantidade de serviços e práticas para vocês, mas se você está por aqui, está assistindo, está iniciando, está querendo conhecer o mercado condominial, a gente tem ali no nosso Código Civil a questão eu trouxe a questão aqui até do conselho que eu queria falar com vocês. A responsabilidade do conselho que está no 1356, mas a partir do 1333, 1331 do Código Civil, a gente tem ali toda a questão do capítulo de responsabilidade e do que cabe ao condomínio edilício. É claro que quando a gente trabalhar com condomínio, além do Código Civil, a gente vai utilizar a Lei 4591 de 64, que é conhecida como Lei dos Condomínios, mas na verdade é a lei de incorporação imobiliária, né? É uma lei voltada para estruturar em conjunto o que falta ali do Código Civil, a legislação e o que cabe nos condomínios. Essas duas é suficiente, Carol? Não, infelizmente não. Infelizmente a gente precisa regulamentar, regularizar a situação. A gente tem aí um novo projeto de lei do Código Civil com alterações referentes a com alterações relacionadas ao direito condominial, que é preciso sim ter o conhecimento, certo? Mas a gente tem hoje uma legislação, uma jurisprudência vasta no que fala dessa questão, né, do que falta dentro do Código Civil e o que falta na 4591 de 64. O lado bom é que a gente tem a jurisprudência. O lado ruim é que é a jurisprudência. E muitos pontos dentro do direito condominial vai se mudar com muita frequência, que é o que a gente vê nos últimos anos, por exemplo, com o caso do Airbnb, que a cada 6 meses, um ano, muda-se a decisão, se é proibido, se é permitido, o que pode, o que não pode, e a gente não tem, de certa forma, uma segurança jurídica, certo? Tá, Carol. Você me falou todos esses serviços, mostrou alguns que eu não tinha pensado, outros eu já tinha pensado, tudo bem, faz parte. E o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender esses serviços? Como é que eu vou estruturar essa consultoria preventiva? Para o síndico.
você vai marcar uma reunião, você vai para um evento de síndicos profissionais, né, vai para aquela roda de conversa, vai fazer network, vai para eventos, a gente vai aprofundar todo esse passo amanhã, e conversando com o síndico, você vai falar sobre os riscos das decisões erradas, que podem resultar em ações judiciais, a questão de seguro, a segurança jurídica, os ataques em assembleia, né? Tudo isso você vai dizer que, como uma assessoria jurídica voltada para o profissional síndico, que já tem hoje até inscrição do CNPJ, eles estão utilizar, né, a questão do CNPJ, mesmo sem ser uma profissão regulamentada, você vai informar o síndico. É importante chegar. A questão aqui, a gente vai acabar mostrando para ele e mostrando que ele pode sim fazer essa consultoria, essa assessoria fixa mensal, certo? Quando eu falo de consultoria e assessoria, a consultoria serve para qualquer síndico profissional, certo? Ou orgânico. Mas a assessoria, eu vejo ser muitas vezes voltada para a sindicatura profissional, para aquele síndico que realmente tem 5, 10, 15, 50 condomínios. Então, ele realmente precisa ter uma base ali legal, uma segurança do que ele está fazendo, do que ele está respondendo, dos grupos que ele está administrando, de como administrar aqueles condomínios. É claro que não vamos misturar a assessoria do condomínio com a assessoria do síndico, porque são serviços diferenciados, tá? O conselho. Normalmente, quando a gente tem um conselho fiscal, principalmente o fiscal, certo? Que tem um peso maior, e um condomínio que está passando por questões de brigas, de vizinhos, de desacordos entre a gestão do síndico e uma grande quantidade de condôminos, a gente tem conselheiros que vêm buscar o escritório, sim, para buscar, de certa forma, um direcionamento. Muitas vezes isso ocorre, inclusive, porque o jurídico do condomínio esquece que o jurídico é do condomínio e quer ter uma atuação voltada para o síndico, né? Quando não é essa a devida atuação que o jurídico do condomínio deve ter. Então, esses conselhos têm buscado bastante, como eu falei, desde 2023, com a questão da responsabilidade subsidiária, na verdade, responsabilidade solidária dos conselheiros fiscais pelos atos do síndico, certo? Seja pela ação de assinar os balancetes confirmando que estão de acordo, seja pela omissão em não assinar e não participar da gestão, tem juízes já entendendo pela responsabilidade deles. Então, ao final de cada gestão, de cada ano, é possível que esses conselheiros busquem o escritório para fazer uma análise das contas, dos contratos, para que possa, assim, assinar um balancete ali, o parecer, dando aval às contas e o trabalho do síndico, né? Principalmente quando a gente fala de condomínios de grande porte, né, que a gente tem contratos aí bilionários dentro de condomínios, aqui é super comum nos condomínios da área verde, esses condomínios com esses contratos com multas milionárias, e a gente precisa realmente dar uma segurança para esse conselheiro, que é morador, que muitas vezes não tem conhecimento de legislação, certo? Além disso, tem o acompanhamento em assembleia, sempre que for necessário, um produto super fácil. Desculpa. Engasguei. A garganta vai funcionar, gente, até o final da aula. Um produto muito fácil de se vender, né? Um ticket baixo, vamos por assim dizer, dentro do cenário condominial, que você vai ofertar para todos os serviços, que é o acompanhamento em assembleia, né? O acompanhamento em assembleia, você pode ir pelo síndico, pelo subsíndico, pelo morador, né? Pelo conselheiro, para quem sentir a necessidade de um auxílio, um suporte ali, um jurídico, tá? Aí, vamos para a polêmica, que toda vez que eu me apresento hoje num evento que eu digo, olha, todo mundo me conhece como advogada do condômino, não advogada do condomínio. Eu sempre costumo complementar a frase dizendo, onde o síndico faz uma boa gestão, não há necessidade nem receio de um advogado do condômino, certo? Porque onde é que o advogado do condômino atua? Ele atua no erro da gestão.
né? Na falta de prestação de contas, na falta de prestação de contas, na falta de previsão orçamentária, né, na falta de esclarecimentos, de resposta, na falta de transparência daquela gestão, aí sim o advogado do condômino vai atuar. Ele vai atuar quando a gente estiver falando de cobrança irregular da inadimplência, e não estava dentro da aula de hoje, mas eu vou pedir para vocês me lembrarem para falar da novidade relacionada às taxas de cobrança da inadimplência quando houver omissão dentro da convenção, tá? Porque realmente já está começando a sair alguns processos relacionados a esse assunto. Então, eu vou trazer para vocês, é uma lei de agosto do ano passado, então me lembrem, porque não estava no script, mas eu acabei de lembrar e eu vou precisar de vocês para me auxiliar e eu não esquecer essa informação extremamente importante, certo? Então, a defesa da cobrança devida, a defesa da multa aplicada de forma irregular, que não passa os trâmites, que não tem previsão dentro da convenção, dentro do regimento, né, que está sendo aplicada, às vezes, de forma irregular, uma multa aplicada 10, 20 vezes o valor da cota, que não tem embasamento legal, muitas vezes a gente tem ali a necessidade de uma advocacia pró-condômino para poder, de certa forma, ali, proteger aquele morador dos abusos daquela gestão. E qual é o problema disso? O problema é que quem paga pelo erro da gestão é toda a massa condominial, porque o erro do síndico sai do bolso dos outros moradores, certo? Ah, tem possibilidade de uma ação de regresso contra o síndico, para o síndico tirar esse valor da sua conta? Tem sim, mas como eu falei, a gente tem um problema muito grande dentro da advocacia condominial, é que a assessoria jurídica ainda tem a ideia errada de achar que ela é assessoria do síndico e não assessoria do condomínio. E isso realmente traz grandes problemas ali para o condomínio, certo? Auxílio em impugnações de assembleia que não respeitou o edital, que não teve o edital da forma correta, né? Que a ata foi feita de forma irregular, que foi omissa em algum ponto, que foi convocada de forma irregular, tudo isso, que teve o quórum utilizado para aprovação de uma determinação, algo que precisava de um quórum especial e não teve, foi quórum simples, então a gente tem sim a assessoria do condômino para isso. E onde a gente tem a grande maioria, né, das ações aqui dentro da advocacia pró-condômino, que é a questão da proteção em casos de reformas ou problemas estruturais. Os vícios construtivos, eles existem dentro dos condomínios e muitas vezes a gente tem advogados imobiliaristas que às vezes não conhecem ali do dia a dia condominial, entrando com ações de vícios, achando que é mero erro de obra, né? Enquanto eu entendo que tem particularidades, peculiaridades dentro das ações de vícios construtivos, que realmente é apenas um advogado que atua em condomínio, que sabe como é que funciona a gestão do condomínio, vai saber todo o passo a passo inicial, principalmente a parte extrajudicial, antes da ação, para não se perder prazos, né, para uma ação de cobrança de reparo ali por um vício construtivo. Tá bom? Ainda, né, vamos falar agora sobre a questão da cobrança da cota condominial. Como eu falei, há alguns anos, porque não é novidade que se cobra, né, a inadimplência de quem paga em atraso, e a gente tem a questão dos 10, 20, 30% em cima do valor, mas sempre se cobrou de forma muito irregular. A pessoa devia, passava para a administradora ia lá, fazia essa cobrança, cobrava uma taxa de honorários indevidas, certo? Porque a administradora não pode cobrar a taxa de serviço, a taxa de honorários, porque não cabe honorários para a administradora, mas a gente, por muitos anos, teve aí administradoras realizando esse serviço irregular, e uma cobrança com parcelamento que é feito da forma irregular, que é muitas vezes retirado multa, juros, correção monetária, que a gente sabe que hoje que não pode tirar, né? Mas muitas vezes as pessoas não estavam preparadas para poder falar sobre essa forma de atuação, cobravam de forma irregular, sem estratégia, sem uma aprovação em assembleia. Com isso, a gente tinha litígios demorados, principalmente quando a gente falava de imóveis que estavam em inventário, com pessoas falecidas, e as pessoas não tinham o traquejo, né, de saber cobrar.
entrava com uma ação, muitas vezes de cobrança, onde não era permitido execução nos juizados e deixava rolando 10, 20 anos, né? O tempo do inventário, a ação de cobrança ficava lá cobrando, ficava lá rodando. Então, o que que acontece? Hoje, eu continuo dizendo que a questão da cobrança da inadimplência vale muito a pena. E se você tem um condomínio, inclusive, que tem uma cota condominial de valor elevado, você vai ter um retorno muito bom na cobrança dessa inadimplência. Mas você precisa saber cobrar, precisa cobrar como estratégia, né? A gente tem a possibilidade, a gente tem a possibilidade hoje do condômino, né, que não paga contribuição, ficará sujeito normalmente aos juros moratórios convencionados, que é 1% ao mês e 2% de multa. E o que é que eu queria falar? Ano passado, em agosto de 2024, houve uma determinação que alterou os juros para a cobrança da cota condominial em atraso. Quando a convenção, que sua maioria é um copia e cola que o construtor faz, não traz esse trechozinho que eu trouxe aqui para vocês, do 1336, falando que o condômino que não pagar os valores na data correta terá ali a aplicação de 1% de juros, 2% de multa, mais a correção monetária. A partir de agosto do ano passado, vai seguir um juros legal, que tem uma taxa que é feita pelo CNJ, que muda mensalmente, que vai envolver ali o IPCA e a Selic, né? Então, hoje, existe um cálculo totalmente complexo para se cobrar a cota condominial quando a convenção do condomínio não traz esse ponto. E a gente já tem, sim, algumas ações, não temos decisões, mas já temos ações no judiciário questionando essa cobrança irregular da cota condominial, porque os juros, a multa está sendo aplicada de forma irregular. Certo, Carol, mudou em agosto, o que é que eu vou fazer agora para fazer a cobrança da inadimplência se meu condomínio, o condomínio que eu presto assessoria, não tem essa cláusula? Se não tem essa cláusula, você tem duas opções. A melhor de todas para mim, convencer com essa informação os condôminos a atualizar a convenção, que deve ser extremamente desatualizada, e aí você vende mais um serviço seu. Ou, enquanto isso não for feito, até agosto, né, de 2024, você vai utilizar essa cobrança, essa modalidade de cobrança padrão, que a gente chama a cobrança legal, e os débitos desde agosto, a partir de agosto, setembro, desde setembro de 2024, você vai ter que ir no site do CNJ, jogar os valores para a calculadora deles fazer essa atualização da forma correta do novo débito daquela unidade. E qual é o risco? Né? O risco é a questão de se cobrar irregularmente e você ter ali um passivo contra o condomínio e até uma indenização que pode ser muitas vezes mais cara do que a questão do... vai ser mais cara do que a questão dos juros em si, do processo em si, certo? E aí a gente tem métodos extrajudiciais que vão ser personalizados, a cada condomínio você vai aplicar de uma forma, certo? Além disso, você vai ter o protesto e a negativação, que vai ser utilizada de forma estratégica para aquele condomínio. Então, você vai saber, né, como é que você vai cobrar aquele condomínio esse serviço. E você vai ter também a questão de entender e fazer análise do perfil do inadimplente, porque aí você vai entender a melhor abordagem, né, para você tratar com aquela inadimplência. Muitas vezes, há alguns casos de cobrança, de não pagamento da cota condominial, é por não entender a gestão, não compactuar com a gestão, e a gente acaba, muitas vezes, por trazer essa questão de não pagar para afrontar o síndico. Só que você acaba afrontando, na verdade, a própria massa condominial, que vai pagar por aquela falta daquele valor, certo? E aqui, eu quero saber, se vocês ficarem com alguma dúvida, gente, é o momento de vocês mandarem no chat agora, a gente vai falar sobre o POP, que é o procedimento operacional padrão, certo?
do qual eu utilizo em todos os meus condomínios hoje para realizar a cobrança da cota condominial em atraso. Certo? Por que POP, Carol? Porque eu entendi que de uma forma específica e direcionada, a cobrança dá muito mais retorno. E eu entendi que essa cobrança tem que ser igual para todo mundo. E a forma de você cobrar igual para todo mundo é realmente fazendo um procedimento e levando esse procedimento para aprovação em assembleia. Então, primeiro ponto do POP, do procedimento operacional padrão, que a gente vai trabalhar aqui com a questão da recuperação da inadimplência dos condomínios, é uma preparação pré-edital, pré-assembleia. Aqui a gente vai revisar os documentos do condomínio, convenção, regimento, contratos de adesão, né? E a gente vai verificar quais são as particularidades e peculiaridades daquele condomínio, certo? Depois, a gente vai trazer um movimento de comunicação, onde é que vai existir esse contato entre o síndico e o administrador do condomínio para trazer essas informações, para obter essas informações atualizadas, né? Como a forma de cobrança aplicada pelo antigo responsável e trazer uma nova forma para aplicação, certo? Depois de fazer todo esse estudo, a gente vai convocar uma assembleia como jurídico, com uma finalidade específica de aprovar o procedimento operacional de padrão de cobrança daquele condomínio, certo? Nesse procedimento, nesse edital, a gente vai analisar, é claro, a convenção para saber o que ele diz, e a gente vai definir qual é a multa, é claro, se a convenção for omissa, quais são os juros, qual é a correção monetária, como é os honorários advocatícios, né? Qual é a possibilidade, os prazos e as condições. Nossa, voltar aqui que não tá. Agora foi. Estava aparecendo para mim que não estava dando para vocês verem. Quais são os prazos e condições, data limite para emissão da segunda via, né? A emissão, quando é que é feita pela administradora, quando é que é passada essa dívida para o jurídico, a possibilidade de parcelamento, determinar as condições de parcelamento. Eu utilizo muito hoje o 916 do CPC como base, onde eu tenho 30% de entrada, mais honorários advocatícios, mais 6 parcelas. Então, esse normalmente é o limite de parcelamento que os meus condomínios têm, certo? Então, se eu tenho um condomínio que possui uma inadimplência hoje e quer fazer um acordo, independente do valor que ele tenha, ser milhões, enfim, ser 5, 10, 20, a gente vai aprovar ele sabendo que o limite de parcelamento dele hoje é de 6 parcelas, certo? Além disso, a gente vai ter a questão do protesto e a negativação. Nessa assembleia, nesse edital, a gente vai mostrar que vai ser deliberado em assembleia a possibilidade de se realizar o protesto da cota condominial. E protesto, gente, não é cobrança, certo? É apenas uma forma de dar publicidade a essa dívida. E essa publicidade, certo, vai trazer muitas vezes uma forçação, né? Vai forçar ali aquele inadimplente a pagar a cota condominial, dar uma prioridade maior à cota condominial. E a gente sabe que quando há o protesto, há a questão do limite do crédito. Então, sempre que possível, a gente vai realizar a questão do protesto e a negativação do condômino, mas embora não seja necessário, tá? Não existe essa obrigatoriedade de uma assembleia para isso, apenas para prestar esclarecimentos, a gente traz ali a questão na Assembleia do POP para ser aprovado e todo mundo ter ciência do que vai ser feito no condomínio. Naquela Assembleia, vai se aprovar, por exemplo, a partir de quantos boletos em atraso vai ser realizado esse protesto e essa negativação, tá? Além disso, e é muito importante essa parte aqui, é a clareza da forma de cobrança. Com quanto tempo a gente vai passar da cobrança extrajudicial para a judicial? Por exemplo, vou dar um exemplo de um condomínio que eu tenho aqui em Salvador. Até 30 dias de atraso, o morador pode entrar em contato diretamente com a administradora
a administradora vai passar o boleto, claro, com juros, multa e correção monetária, e ele faz o pagamento do boleto em atraso, até 30 dias, certo? A partir do 31º dia, é enviado a dívida para o escritório de advocacia, para aqui para a gente. Aqui, nesse momento, o escritório de advocacia vai começar o procedimento de cobrança extrajudicial. Independente da gente ter entrado em contato ou não, chegou no escritório, é devido os 10% ou 15%, a depender do condomínio. Nesse caso, os 10% de honorários advocatícios. Porque as tratativas serão diretamente com o escritório, certo? E, chegou no escritório, a gente tem um procedimento interno que já foi deliberado em assembleia nesse condomínio e a gente vai criar um manual do condomínio, que é o diferencial que vocês vão aplicar agora e que vocês vão entregar para os condomínios agora, certo? Chegou dia 31, primeiro contato é uma tentativa de visita telefônica, certo? Onde a gente informa que foi constatado pela administradora que não houve pagamento do boleto da cota condominial referente ao mês tal, pergunta se realmente foi pago, pede o envio do comprovante, se não foi pago, pergunta a melhor data para pagamento, certo? Depois desses dias, depois desse prazo ali para pagamento, se a pessoa não responder, não tiver interesse na ligação, 5 dias depois da ligação ou não atender na ligação, a gente faz o envio da notificação extrajudicial. Essa notificação extrajudicial hoje, a gente envia para o correio. Inclusive, as alunas da Comum que estão aqui sabem que a gente tem um site próprio, né, particular, que a gente consegue fazer o envio dessas notificações extrajudiciais diretamente pelo correio, diretamente do escritório, também sem precisar sair de casa. E aí a gente faz esse envio dessa notificação com a R pelo correio, que dá uma segurança maior para o escritório, e a partir da data de recebimento, que a gente também tem como saber que foi entregue por esse sistema, a gente conta 15 dias. 15 dias mais um contato telefônico. Pode ser por WhatsApp ou por e-mail também, depende do condomínio. Mais um contato telefônico. Não houve retorno, vai fechar nesse trâmite 30 dias de tentativa extrajudicial, e aí no dia 30, vamos dizer, 31 da cobrança aqui no escritório, a gente dá início no processo judicial, certo? Tudo isso, todo esse passo a passo, ele vai ser deliberado em assembleia e vai estar no manual, então todo mundo está ciente de como funciona, não pode dizer que foi pego desprevenido. A gente chega no ponto do ajuizamento de ação. E eu coloquei esse prazo aqui de 60 dias, mas dependendo do condomínio pode ser 90, pode ser 120, certo? E o tipo da ação é muito importante. Se a gente naquele condomínio vai distribuir ação de cobrança ou ação de execução. E aí vai a particularidade de se conhecer a cidade que você está para saber se há nessa situação a questão das custas ou não, se o juizado aceita a possibilidade dessa cobrança ou não. Então, aqui é o momento de você deliberar em assembleia se vai haver, por parte da gestão, por exemplo, o investimento do valor dos dados das custas judiciais para a distribuição de uma ação em sede de justiça comum, certo? Então, todos os condôminos vão votar. Desculpa. Uma questão de quórum simples, certo? A gente não precisa de quórum qualificado aqui. Tudo precisa estar claro no edital, as pessoas vão aprovar esse manual e a gente vai começar a implementação das medidas, né? Uma vez que a Assembleia finalizou, deliberou todas as questões do procedimento operacional padrão, a gente vai, que é o que eu aconselho vocês a fazerem, criar um manual. Pode ser um informativo, um folder, um material digital, um caderninho, depende muito do padrão do condomínio de vocês. E nesse informativo você vai informar todo o procedimento de cobrança. Olha, a partir de hoje, o condomínio Raio de Sol vai ter o seguinte procedimento. Até o 29º dia, a emissão do segunda via do boleto será realizado pela administradora. A partir do 30º dia, o boleto será enviado para o jurídico, sendo cabível a aplicação dos 10%, né, dos honorários advocatícios, certo? A partir dos 60 dias, finalizando o trâmite extrajudicial do escritório, será realizada a distribuição da ação judicial.
ficou deliberado em assembleia, por exemplo, que em cobranças até R$ 10.000 será realizada a ação de cobrança em sede de juizado especial. A partir de R$ 10.000 será realizada a distribuição de uma ação de execução na Justiça Comum e que o condomínio marcará com as custas judiciais. Tudo extremamente claro para dar transparência para a ação, certo? Vai colocar isso no elevador, no aplicativo. O aplicativo hoje é a melhor forma de ter esses cuidados, né, entre essa questão da transparência, de contato ali entre o condomínio e o condomínio. E a gente vai aplicando, vai colocando todas essas questões de tomadas de decisões e vai seguindo. O que é que eu percebo com isso? Na parte do monitoramento da execução. Que quando a gente tem essa questão de uma clareza por parte do condomínio do procedimento que está sendo feito, das taxas, das normas, de certa forma, a gente não tem ali uma chateação do condômino, né? Um discurso de falta de conhecimento. Então, essa transparência faz até com que haja a diminuição da inadimplência, porque aquela pessoa que deixa a conta condominial como última opção para pagamento vai começar a dar prioridade, porque vai entender a importância dela, certo? Então, por esse motivo, eu gosto muito da criação, da elaboração desse procedimento. E se você já atua em condomínio, eu deixo aqui para vocês testarem a aplicação do procedimento, do chamamento de assembleia para elaborar um procedimento padrão de cobrança e de regularização do condomínio, certo? Queria muito, inclusive, aqui entrar nessa parte do jurídico, do condomínio, da administradora do condomínio não ser jurídico, de contratos separados e todas essas questões, esses viés que a gente sabe aqui, inclusive a responsabilidade do síndico pela contratação de administradora que oferta serviço jurídico. Afinal, a gente sabe que não se pode alegar desconhecimento de lei, né? Isso não é justificativa. Então, eu queria muito entrar nesse ponto, mas a gente não consegue, senão eu não consigo trazer os outros pontos aqui para vocês. E a gente já está chegando aqui na metade da nossa aula, então tem muito conteúdo ainda para a gente falar. Eu quero muito conversar com vocês sobre outros assuntos aqui também, de serviços rentáveis, eu não vou conseguir entrar. Mas um assunto, inclusive, que a gente já discutiu, a Bárbara da Comul está aqui, ela pode falar com vocês, inclusive, dentro da Comum, toda essa parte de procedimento, toda essa parte da questão da cobrança e da possibilidade, ou na verdade, a não possibilidade das administradoras cobrarem, né, honorários e fazerem cobranças, tanto ela judicial como extrajudicial, certo? Outro ponto aqui também, que a gente não vai conseguir aprofundar, mas a gente fala lá dentro da Comum, é a questão da cessão de crédito, a questão das garantidoras, inadimplência zero. Não é que é totalmente proibido, gente, não é proibido. O negócio é que a forma, o procedimento de aprovação que é realizado nos condomínios, via de regra, é irregular. A forma da cessão de crédito que é passada, ela é irregular. Então, acaba que no momento que é realizada essa cobrança do condômino com essa contratação em edital irregular, sem o quórum que eu entendo, eu e alguns advogados, a grande maioria que é contra a administradora, na verdade, de unanimidade, porque só pode ser feita a cessão do crédito do condômino para esse terceiro, essa garantidora, essa empresa, esse banco, com a anuência do devedor, certo? O condomínio não pode ceder um débito que não é dele. E é por essa questão, e toda a questão do formato, do modelo, né, da cota condominial, o significado da cota condominial, que a gente entende não ser possível, sem um quórum de unanimidade, a questão do repasse, né, da dívida do condômino para a garantidora, certo? Mas tendo esse quórum, eu, Carol, não entendo ser proibido. A única questão que eu pego ali é a autorização de todos os condôminos para a contratação dessas empresas, que, via de regra, não existe, certo? Mas já falei até mais do que eu ia falar desse assunto, porque eu sei que ele é um assunto importante, é um assunto polêmico, é um assunto que a gente tem, enfim, que faz rodar, né, o mercado condominial rodar. Então, a gente tem, sim, grande quantidade de empresas ofertando hoje a questão da garantia de crédito, da cobrança de crédito, inadimplência zero, seja qual for o nome.
é a mesma coisa, e eu entendo que a forma como é feita, ela é irregular, certo? Então, tenha muito cuidado, principalmente como jurídico do condomínio, para não receber aí um passivo de um condômino que teve essa cobrança feita de forma irregular por parte dessa garantidora de crédito desse banco, certo? Falando de cobrança extrajudicial ainda, para a gente ir para o próximo ponto, eu sempre falo sobre a necessidade de ter uma comunicação amigável, a primeiro ponto, mostrar ali que você não está contra o condômino, que você não é funcionário do síndico, que você está ali em prol do condomínio, em prol da coletividade, certo? Toda vez que a gente falar de uma notificação, por mais que eu veja hoje escritórios de advocacia imprimir o papel e mandando lá o motoboy entregar aquele bloquinho de notificações na portaria para ser colocado dentro da caixa de correio da unidade. Eu não acho isso viável. Hoje a gente tem serviços por menos de R$ 10 do correio que faz isso com uma R. Então a gente tem essa possibilidade. Vamos enviar, vamos ter prova dessa notificação formal, né? Então é importante a gente ter essas possibilidades de melhorar, né, e dar qualidade ao nosso serviço para que realmente os condôminos ali vejam que vale a pena o pagamento do jurídico, certo? Protesto, negativação, já falei com vocês, acho maravilhoso. A depender do perfil da pessoa, não precisa de aprovação, mas eu gosto de levar no POP. Mas atenção, muito cuidado, se você não sabe fazer o procedimento de protesto, para não fazer errado. Porque o protesto da dívida irregular realmente traz um passivo para o condomínio e você pode acabar ali pagando mais de indenização de dano moral do que aquele condomínio, certo? Ainda seguindo aqui a questão da cobrança extrajudicial, a gente teve uma alteração, já tem um tempo, mas vai que vocês não viram, a gente teve essa alteração do artigo 784 do CPC, que incluiu no inciso 10º a possibilidade das cotas condominiais. Então, se existia dúvida, hoje não existe mais dúvida da possibilidade da cobrança de cota condominial, né, de forma extrajudicial, certo? De ser um título executivo, inclusive da possibilidade da execução da cota condominial, certo? Quando a gente fala de ação judicial, coloquei aqui novamente o prazo de 60 dias, normalmente para ingressar com a ação, definido em assembleia, que é o que o POP faz, né? A questão da penhora. Eu sei que as pessoas acham que é fácil, que colocou o imóvel na justiça, penhorou em 30 dias. Não é assim, tem todo um passo a passo. Qual o cuidado aqui no momento do não pagamento da execução, ali do prazo da execução, quando a gente pede a penhora? Gente, eu sei que a depender do valor do débito, é muito interessante você fazer essa cobrança do pedido do leilão do imóvel. Mas é um procedimento tão burocrático, e às vezes a pessoa ele tem um carro na garagem que está em nome dele, o advogado deixa passar, tem aplicações em bancos e moedas estrangeiras. Então, assim, embora a penhora seja possível, a penhora, ela é a última opção, né? Ela é a última modalidade que a gente deve colocar, porque a gente sempre deve pensar em receber aquele valor do condomínio, certo? Transparência, muito importante. Informe aos condôminos que existem processos em andamento, seus impactos para o condomínio, né? Tudo isso aqui precisa ser claro, né? Precisa ficar claro para o condômino essa questão dessa transparência. Inclusive, a questão do não aviso por parte do síndico, dessa questão de processos judiciais por parte ali dos condôminos, pode levar à questão do... Ai, gente, a palavra sumiu. Pode levar à questão do pedido, né, da retirada do síndico da gestão. E o nome agora é a demissão do síndico. Eu sei que não é demissão, mas a palavra sumiu e ela não quer vir. O importante é o conteúdo e eu tenho certeza que vocês entenderam, né? O síndico, ele tem a obrigação, sim, assim que o condomínio foi notificado, de informar que existe um processo ali envolvido contra o condomínio. Ah, tem segredo de instituição. Muito obrigada, Elana. Hoje, realmente, eu tentei várias vezes, mas não consegui. A falta de aviso por parte do síndico que houve
uma ação movida por um morador, por um funcionário, qualquer que seja, para dar clareza e transparência para esses condôminos, pode sim embasar um pedido ali de destituição desse síndico, certo? A gente precisa ter muito cuidado com essa parte da questão de trazer essa transparência para os condôminos. Mais um assunto, a questão da assessoria de obras e reformas em condomínios, né? A gente tem a questão, né, que o Código Civil prevê o quórum do 1341, que fala sobre a necessidade, em alguns casos, de aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos para aprovação. Um dos maiores problemas em condomínios, quando a gente fala de obra e reforma, é a questão do quórum. Toda vez que houver a questão da alteração do padrão arquitetônico, a gente pode ter ali um quórum qualificado de 2/3 e, a depender, vai sim, Elana, pode deixar que eu vou jogar lá no grupo do WhatsApp, só no grupo fechado, tá? Todos os slides para o pessoal ter acesso, tá bom? Essa questão do motivo da obra da reforma. Se a gente vai mexer no padrão arquitetônico, o condomínio, inclusive na convenção, ele pode pedir, em alguns casos, o quórum de unanimidade. Principalmente quando a gente fala de um condomínio que tem ali uma assinatura de um arquiteto, de uma pessoa renomada, ele pode dizer que ele não abre mão. Então, a reforma no momento que você modifica ali a cor, você precisa de uma aprovação de 2/3, certo? No momento que você muda a portaria de lugar, você precisa de uma aprovação de 2/3. Você muda a função de uma área comum do condomínio. Por exemplo, a gente tinha um salão de jogos e quer transformar em uma academia. Precisa de uma aprovação de 2/3, certo? Então, tudo que for trazer essa questão de mudança estrutural ou de formato de uso, modalidade de uso, a gente vai estar falando de um quórum e é de regra de 2/3, que pode sim ser uma unanimidade. Carol, teve uma rachadura no condomínio, precisa consertar, está tendo uma infiltração, preciso desse quórum também? Não. Inclusive, nesses casos que há uma urgência, há previsão para que o síndico realize, né, todos os serviços, mas há obrigatoriedade da convocação de uma assembleia para ratificar o que está sendo feito. E é o que eu vejo que, muitas vezes, quando a gente trata de síndico orgânico, a gente não tem, né? É feita a tomada de decisões por algo que era urgente, é retirado o valor do caixa do condomínio e ali é aplicado, mas não é dado a explicação. E como é que se explica ao condomínio as coisas? O condomínio, a gente se explica o que acontece através da assembleia, certo? Então, toda vez que a gente falar sobre obra, reforma, lembra bastante disso. Área trabalhista, não é minha área de atuação, eu tenho parceiras incríveis quando a gente fala, mas toda vez que a gente fala de obra e reforma, contratação de empresa. É necessário saber analisar aquela empresa, se aquela empresa pode ter funcionário, o porte dela, se você realmente percebe que aquela empresa pode arcar com o dano que pode causar, né? Gente, cuidado com a contratação de MEI. MEI com 10 funcionários, MEI não pode nem ter funcionário. Então, muito, muito, muito cuidado com isso. Eu vejo esse erro grosseiro dentro dos condomínios e a gente precisa ter cuidado, certo? Além disso, compliance, como eu falei. O que o compliance no condomínio vai ofertar? Treinamento do síndico, treinamento da administradora, treinamento dos funcionários, revisão de contratos, revisão de processos internos, implementação de boas práticas, manual de boas práticas do funcionário, né? Tudo isso faz parte ali do procedimento do compliance dentro dos condomínios, precisa muitas vezes de uma parceria, de um advogado que saiba atuar para poder ver essa questão, né, dos contratos, da segurança, das conformidades, das peculiaridades do compliance, que nada mais é, como eu falei com você, em conformidade, e a questão da LGPD. A LGPD é a coleta, nada mais é do que armazenamento de dados dos moradores e dos funcionários. Então, todos os dados que você conseguir anonimizar, identificar a parte, é um dado que precisa ser identificado. Eu já vi boleto de condomínio com CPF do funcionário. CPF, nome e salário. Isso não existe.
Precisa anonimizar esses dados. E anonimizar não é você trocar uma letra por outra. Tem um procedimento a ser feito que o advogado que atua com a LGPD sabe fazer. Cuidado com a contratação de portaria remota, de instalação de digital, de face, de íris, né, essas tecnologias. É preciso saber realizar essa implementação, saber como é que você vai cobrar essa implementação. Saber analisar, inclusive, o contrato, que é a parte do jurídico, com essa empresa, qual é a responsabilidade dessa empresa no caso de vazamento de dados, né? A gente tem muito isso. Outra coisa, cuidado com o escritório de advocacia que não tem LGPD, porque há também o repasse dos dados da pessoa física ali do condomínio para o escritório de advocacia. E há a responsabilidade ali solidária do condomínio. Há o repasse dos dados do funcionário para a contabilidade para a administradora. Muito cuidado, a gente tem ali as questões do INSS, carteira de trabalho, CTPS, todos os outros dados ali do funcionário, dados bancários, dados identificáveis. Então, isso tudo aqui incide na LGPD do condomínio, certo? E eu entendo que essa discussão, inclusive, de que não cabe LGPD em condomínio, nem cabe mais aqui. Já está mais do que pacificado que existe sim, existe uma responsabilidade sim do condomínio. Muitas vezes a gente tem a função ali do responsável do DPO ali na parte do síndico, então a gente tem a questão do treinamento do síndico também, e a questão da não conformidade para levar multa. Então, ata de assembleia com CPF, não vai acontecer, vai ter que anonimizar. Ah, Carol, mas a gente tem que dar publicidade. Dá publicidade anonimizando. Apaga, então, se você não sabe anonimizar, é melhor você colocar uma tarja e deixar lá no cartório do que você disponibilizar no grupo do condomínio uma ata com o CPF de todo mundo. Entende? Desculpa, gente. Uma outra questão. Eu pedi no cartório, o cartório veio com todos os dados. Gente, não tem problema. Lá, quando a gente solicita uma ata para o cartório, a gente assina um termo de responsabilidade. E se a gente vazou aquele documento, é responsabilidade nossa e do cartório, certo? Então, só vamos proteger aqui, principalmente no caso de assessoria do condomínio, o condomínio. Cuidado com gravação de assembleia, cuidado com imagem de câmera, direito de imagem vai entrar aqui, certo? São muitos pontos delicados dentro do condomínio, dados de placa de carro, dados que dê para identificar aquele morador. Então, tudo que for identificar, vocês vão ter cuidado. Carol, não quero me aperfeiçoar nisso, é um assunto que eu não quero agora, que eu tenho outras prioridades. Tudo bem, no momento da assessoria, e eu indico, inclusive, que você não coloque esse serviço dentro da sua assessoria, porque dá muito trabalho, certo? Dentro do valor fixo, você já traz um parceiro aqui para fazer com você, certo? Existe mercado crescendo, né, de advogados que ofertam essa implementação de condomínios. Eles já entenderam a necessidade de se adequar. Principalmente aqui em LGPD, você vai focar em condomínio comercial. Condomínio comercial, que tem agora várias tecnologias, precisa, sim, de advogados que saibam realizar essa implementação de LGPD. Teve um caso interessante de um processo judicial de um divórcio, onde o marido conseguiu comprovar algo no processo, porque ele descobriu que a esposa fazia terapia naquele prédio todos os dias, tal horário. E ele utilizou dessa informação contra ela no processo. E o prédio, ele foi responsabilizado porque, de certa forma, ele deu vazão a esses dados. Ele conseguiu, ela conseguiu comprovar que esses dados passados para o ex-marido vazou porque, de certa forma, o porteiro disponibilizou para ele. Então, a gente realmente precisa ter mais cuidado quando a gente fala, né, dos dados dentro do condomínio. A base legal aqui tem o artigo 7º da LGPD e tem o artigo 5º da Constituição Federal também, que traz a questão da necessidade da implementação da LGPD nos condomínios, certo? A nova assessoria fixa, né, nova advocacia condominial, quando a gente fala de assessoria fixa, já chegando aqui para o meio para o final da nossa aula, a gente tem a questão do síndico no 1348, que tem essa competência de representar ativa e passivamente o condomínio, ele tem que praticar os atos em defesa do interesse comum, a cobrança condominial é uma das responsabilidades do síndico, essa cobrança pode ser repassada para o jurídico, que é o que acaba acontecendo dentro dos condomínios, né? E esse repasse precisa ter cuidado. Primeiro,
Contratação. Gente, eu sei que a gente fica muito feliz quando um síndico entra em contato com a gente buscando assessoria fixa, mas não é todo síndico que pode haver o prazer fazer essa contratação. Em alguns casos, a gente tem a necessidade, certo, de, para realizar essa contratação, ter a assinatura de um conselheiro, do conselho fiscal, né, do subsíndico, para poder dar validade a esse contrato, certo? Em alguns casos, inclusive, é necessário a aprovação em assembleia, a escolha do jurídico em assembleia. Então, já que a gente vai fazer a nova advocacia, a gente vai falar sobre assessoria para condomínios, a gente já vai começar por aqui, fazendo certo desde o início. Ter cuidado como é que está sendo feita essa contratação. Vamos analisar a convenção. Eu sei que a gente quer mais um condomínio, é sempre muito bom o valor fixo, mas nada de fazer, por causa disso, uma contratação irregular. Nada de começar já errado, certo? A assessoria fixa, ela ainda é rentável, certo? Porque ela tem uma previsibilidade de honorários, ela tem um relacionamento ali duradouro com o condomínio, ela tem a possibilidade de escalar a advocacia, porque, como eu falei, tem a assessoria fixa mais básica, e aí você pode ir ofertando outros serviços dentro daquele condomínio que faz com que você cresça ali o seu condomínio. Então, há sim aquela possibilidade, certo? Mas é importante estruturar um plano para essa assessoria fixa. Então, é importante que no momento que você faça essa apresentação, que você encaminhe essa proposta de honorários, você coloque ali quais são os serviços que estão inclusos, monte pacotes diversos para poder apresentar para o condomínio, ouro, prata, bronze, ou qualquer outro nome que você queira colocar, né? Crie um plano de acompanhamento contínuo, mostre como é que funciona o relatório, reunião. Se você tiver a possibilidade hoje, inclusive, de ter um sistema que dê acesso ao síndico ali, analisar e saber como está o passo a passo de cada um daqueles condôminos, daqueles processos, seria extremamente interessante, né? Os advogados que eles ofertam a questão da assessoria contínua para condomínios, eles garantem a previsibilidade, né? A previsibilidade financeira do escritório, eles evitam que os síndicos, muitas vezes, tomem decisões equivocadas representando o condomínio, eles vão reduzir litígio, né? E, de certa forma, uma assessoria fixa, a depender do condomínio e da quantidade de proprietários, se torna muito mais vantajosa do que a questão de uma contratação por ato. E aqui eu coloquei algumas coisas que eu uso no escritório para estruturar a precificação de serviços, né? Eu coloquei a primeira forma como serviços inclusos. Coloquei aqui um plano essencial, um plano básico, onde você vai colocar aqui a consultoria preventiva para síndico e conselheiro, ou você pode botar só o síndico, a questão das respostas de dúvidas jurídicas via WhatsApp ou e-mail, né? A participação, veja que eu coloco aqui, de uma assembleia anual. E está aqui o cuidado que a gente precisa ter quando a gente trabalha com assessoria. Delimitar a quantidade de assembleias que a gente vai participar. Senão, todo mês a gente está numa assembleia diferente, e aí a gente não para, certo? Aí a gente tem um plano intermediário, a gente aumenta um pouco o valor. Todo plano essencial, mas a revisão de contratos, de normas internas, aí eu coloco aqui sem a convenção, tá? Suporte na cobrança da inadimplência, elaboração de parecer jurídico para tomada de decisão. Aí você já coloca um outro valor, mostrando que realmente está agregando valor. Sempre na cobrança, a gente cobra por unidade. São 300 unidades, você vai cobrar ali R$ 5 por unidade, certo? Deixa a apresentação melhor ali para o síndico, e saber que cada unidade vai estar pagando da cota condominial R$ 5 por uma segurança jurídica. R$ 15, R$ 20, R$ 40. Depende muito do seu serviço, do seu valor e da proposta que você está ofertando, tá? E aí tem o plano prêmio, que aí vai mudar a depender do seu condomínio, da sua atuação, né? Tudo no intermediário, mas, por exemplo, um atendimento prioritário, reuniões mensais. Aí eu coloquei aqui uma questão de gestão de compliance, adequação ao LGPD. Aqui você poderia trocar, por exemplo, por uma assessoria trabalhista inclusa, um consultivo trabalhista, né?
A participação ativa em todas as assembleias do ano, todas eu acho muito, você pode colocar aqui 3, 4 assembleias, até 2 assembleias e 2 reuniões com a diretoria, certo? Tudo isso você vai trazer aqui para agregar valor ao seu serviço. Você pode criar mais pacotes, vai personalizar de acordo com a sua advocacia. Se você tem a trabalhista no seu escritório, por exemplo, você vai ter uma forma diferente ali de poder cobrar, né, essa questão, esses planos. Uma outra questão aqui que é muito importante é a quantidade de processos. Você pode, a depender do condomínio, delimitar a quantidade de processos que você vai acompanhar, processos ativos, um limite, até 10 processos. Então, se chegou nesse limite, o 11º, você vai informar o valor do acompanhamento desse 11º processo. É muito comum, inclusive, dentro da advocacia condominial aqui em Salvador, alguns condomínios terem 2 assessorias, porque são muito grandes, certo? Então, é super comum. Então, esse plano estruturado vai auxiliar bastante. Outra questão, métodos de precificação. A gente tem a possibilidade de uma precificação por unidade condominial. Eu não aconselho essa modalidade, certo? Eu acho que não é a quantidade de unidade que leva ao trabalho do condomínio, mas, por exemplo, uma análise de área comum, de demanda, de inadimplência, de tipo de funcionário, se é CLT, se é terceirizado, certo? Mas já vi essa modalidade de precificação e trouxe ela aqui para vocês, onde eu coloquei aqui um exemplo que até 30 unidades, um condomínio pequeno, a gente pode cobrar de 1.000 a 2.500. Na verdade, 1.500, né? Porque a gente não cobra menos de um salário mínimo, certo? Médio, condomínio de 30 a 100 unidades, você cobra ali de R$ 2.500 a R$ 5.000 no mês. E um condomínio acima de 100 unidades, você cobra de R$ 5.000 a R$ 10.000 por mês. É claro que aqui é uma base, certo? Você vai analisar mercado, vai estudar o mercado da sua cidade, da sua região, o valor da cota condominial, tem que ser levado em consideração, mas é uma forma de cobrança aqui para o escritório, certo? A outra forma de precificação é por hora trabalhada. Alguns condomínios que têm uma demanda pequena, não tem tanta inadimplência, preferem realizar a contratação por essa modalidade. Enquanto você vai, ao final do mês, mandar uma planilha para o condomínio, informando as horas que você gastou com os procedimentos daquele condomínio naquele mês, calcular pelo valor da hora e vai emitir a nota e o condomínio vai pagar de acordo com as horas trabalhadas. Sempre deixando muito bem ajustado o valor da sua hora para aquele condomínio ter ciência do que está pagando, tá bom? É muito importante aqui esse ponto. E a terceira modalidade, que é a questão por demanda e complexidade. Se o condomínio tem muitas ações judiciais, então o valor de assessoria fixa aqui vai ter um extra, um plus para o contencioso. Condomínios novos, por exemplo, você pode reduzir o valor por um tempo enquanto está se adequando. É muito comum. Eu vejo nas participações aqui de como se fosse uma licitação, né, gente? Para poder reunir ali e apresentar a proposta do escritório, que os condomínios mais novos ainda não estão estruturados. Então, ganham, em sua maioria, os escritórios de massa por ter equipe e por muitas vezes cobrar um valor muito irrisório. Valor irrisório para você pagar para trabalhar, eu não aconselho. Nem a isenção, que eu já soube que estão fazendo aqui em Salvador, 2, 3 meses de isenção, certo? Mas a gente tem sim a possibilidade de cobrar um valor menor por 2, 3 meses para o condomínio se estruturar, principalmente quando a gente está falando desses condomínios em implementação. E os condomínios, a precificação por pacote fixo, que foi o que eu já falei com vocês, do básico, do intermediário e o do prêmio, certo? Gente, a gente está finalizando a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de vocês até aqui. Vocês sabem que a gente vai abrir, que não é segredo para ninguém, a segunda turma da Comum. Então, vou passar aqui rapidinho para vocês um pouquinho de como é a Comum. Amanhã eu falo mais, amanhã a gente tem mais aula, a gente tem mais conteúdo. Mas para vocês que gostam, que querem entrar no mercado condominial, que querem saber como é que funciona a comunidade, eu trouxe aqui para vocês conhecerem como é que funciona toda a plataforma por dentro, certo? A questão das aulas, como é que ela é dividida, as aulas gravadas. Além disso, a gente tem um Notion, que é uma página para a gente colocar aqui
toda a parte dos documentos do condomínio, o fórum, todos os avisos. A gente tem o Clube do Livro, né? Livro não jurídico, inclusive. A gente está lendo um livro muito bom agora, quem entenda seus pontos fortes, que eu fico lá cobrando todo mundo. A gente tem que ler o livro, tem que ler o livro, porque eu quero que realmente vocês saiam daqui com resultado, e vocês precisam se conhecer para que a gente tenha esse retorno na advocacia de vocês, porque a advocacia precisa de autoconhecimento, certo? Essa parte é para amanhã, mas já vou dizer para vocês que vocês vão ter lá, vocês vão ter as aulas aprofundadas sobre toda a parte do direito condominial, modelo de contrato, de petição, de parecer, as estratégias de precificação. A gente tem nosso grupo Tirar Dúvidas todo mês para a gente tirar todas as dúvidas de vocês, de casos particulares, inclusive. A gente tem o Instagram fechado, que a gente usa como aviso. A gente tem a página do Notion, tem um grupo fechado do WhatsApp, que a gente tem um network, tem troca, para além do condominial, sabe? De tudo que vocês querem falar sobre empreendedorismo, porque eu entendo que o escritório de advocacia é uma empresa, então a gente tem essa visão de auxiliar e de certa forma, regulamentar a empresa de vocês, certo? Essa é a parte de amanhã, não vou aprofundar também, o valor todo mundo já sabe, desde o ano passado eu falei para vocês, que quem estiver aqui, a única coisa que eu vou avisar para vocês é que quem está no grupo vai ter a possibilidade de ter um valor reduzido até amanhã, meia-noite, certo? Eu só vou abrir as aplicações na quinta-feira, às 8 horas da manhã, certo? A partir da quinta-feira, que eu abri o carrinho para o público geral, lá no Instagram, lá no site, aí a gente chega ao valor fechado de R$ 1.500. Antes disso, vocês têm essa possibilidade. Então, se alguém, antes da aula de amanhã, já decidiu que quer seguir com a gente na comunidade, me manda mensagem, me manda direct, que eu mando já o link para vocês, certo? Amanhã, a gente vai falar de prospecção, de gestão de cliente, como atrair, como fidelizar, como agregar valor à sua advocacia. Então, se prepara, porque você é aquela pessoa chata que vai falar um pouquinho sobre a necessidade de vestimenta, de como se adequar, de como se portar, de como falar, né? Como utilizar o Instagram, o LinkedIn a seu favor, né? As palestras, a questão dos artigos, que eu hoje escrevo bastante, né? Estratégias de network, parceria, né? Muito cuidado, parceria com o síndico, com o administrador. Na verdade, a gente vai falar de uma gestão eficiente de demandas, né, os contratos recorrentes. Então, amanhã, hoje a gente fala um pouquinho sobre o direito em si, sobre serviço. Amanhã, a gente vai falar sobre gestão e como aplicar e captar todos esses clientes, certo? Finalizo por aqui a nossa aula de hoje. Agradeço vocês que ficaram até aqui, depois de um dia extremamente cansativo. Estou muito, muito feliz por isso. E vou encerrar aqui, inclusive, a gravação. A gravação vai ficar disponível, Carol? Não, a gravação sobe somente para os alunos da comunidade. Os alunos da comunidade, aí sim, eles têm a possibilidade de reassistir.